Bem-vindo ao mundo sombrio. Hoje vamos te levar a um lugar que o Japão preferia que você nunca descobrisse. Uma ilha isolada, destruída pelo tempo e por algo mais. Prédios abandonados, histórias enterradas e sussurros que ainda ecoam entre os escombros. Hashima, a ilha fantasma. Um passado que se recusa a morrer. De longe, parece apenas um navio de guerra esquecido no horizonte. Mas o que realmente se esconde ali é muito mais perturbador. Uma cidade morta, deixada para apodrecer no meio do mar. Hashima não é apenas uma ilha em ruínas. É o esqueleto de um passado que o Japão tenta enterrar. Um dia, mais de 5.000 pessoas viveram ali, empilhadas entre paredes de concreto, sob o som constante de máquinas, gritos e silêncios cada vez mais densos. Era, na época, o lugar mais densamente povoado do planeta. Hoje só restam os cascos vazios dos edifícios, objetos esquecidos, fotografias amareladas pelo tempo. Tudo parece ter sido abandonado às pressas, como se algo tivesse forçado todos a fugir. Havia escolas onde as vozes infantis ecoavam, hospitais, lojas, cinemas. E agora, tudo jaz em silêncio. Uma cidade inteira congelada no tempo. Mas o que realmente aconteceu aqui? O que fez o governo japonês fechar os portões desta ilha e mantê-la isolada por 35 anos? Hashima está a apenas 15 quilômetros de Nagasaki. Seu formato lembra o de um navio de guerra. Por isso também é chamada de Ilha Navio Batalha. Ao seu redor, existem centenas de ilhas desabitadas, mas nenhuma como ela. Enquanto as demais são cobertas por vegetação, Hashima é uma rocha nua, estéril, rasgando o mar. E foi essa rocha que sustentou parte da economia japonesa com suas minas de carvão por mais de um século. Cerca de 165 milhões de toneladas foram extraídas dali, muitas vezes à custa de vidas humanas. Tudo começou no século XIX. Na vizinha Takashima, moradores encontraram petróleo brotando do chão. Sem saber do que se tratava, usavam apenas para aquecer suas casas. Até que um homem chamado Goida reconheceu o valor daquela substância. A descoberta atraiu os olhos do mundo para a região. E, em 1850, Nagasaki se tornou um porto estratégico para o transporte entre América e Ásia. Um ponto onde navios ocidentais abasteciam suas frotas com carvão e ferro. Logo, as reservas de ferro de Takashima se esgotaram. Foi então que a atenção se voltou para Hashima, uma ilha isolada e rica em carvão. Mas a extração manual não acompanhava a demanda crescente. A Mitsubishi, então apenas uma empresa de transporte, comprou Hashima e iniciou ali uma exploração brutal. Moradias foram erguidas para os trabalhadores e uma muralha foi construída para conter as ondas violentas. Em 1916, mais de 3.000 pessoas já viviam na ilha, e a produção beirava as 150 mil toneladas por ano. Espaço? Quase nenhum. Para comprimir tanta gente em tão pouco terreno, a Mitsubishi construiu os primeiros prédios de concreto do Japão, verdadeiros blocos de confinamento. Com o tempo surgiram escolas, centros de lazer, pequenos mercados, mas tudo era apertado, abafado, insuportavelmente claustrofóbico. Em 1959, Hashima atingiu seu limite. 5.200 pessoas viviam ali, esmagadas em 15,5 hectares. Para se ter noção, isso é quase 4 vezes mais densidade populacional do que a China tem hoje. Trabalhadores dividiam cômodos minúsculos, alguns dormindo em cavernas improvisadas. A mina, localizada 1 quilômetro abaixo da superfície, era um inferno. 35 graus Celsius de temperatura e 95% de umidade. Gente desmaiava lá embaixo. Gente morria. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros coreanos e chineses foram forçados a trabalhar ali, em condições tão desumanas que renderam críticas internacionais ao Japão até hoje. Muitos que entraram naquela mina nunca voltaram. E mesmo após a guerra, quando o Império caiu e o Japão tentava limpar sua imagem diante do mundo, Hashima continuava funcionando. A Mitsubishi começou a instalar cinemas, ginásios, escolas e centros de entretenimento para tentar mostrar uma fachada de normalidade. Água potável passou a ser trazida do continente e, mais tarde,
Encanamentos submarinos foram construídos para conectar a ilha ao litoral. Mas não era uma cidade, era uma prisão flutuante. Nos anos 1960, a ilha ainda produzia e gerava lucro, mas o mundo estava mudando. O carvão começou a ser abandonado. As máquinas à base de petróleo tomaram o mercado. E com isso, Hashima começou a definhar. Isolada, exposta a tsunamis e tempestades violentas, sua operação se tornava cada vez mais cara e arriscada. A muralha que cercava a ilha protegia apenas as estruturas, mas não o que estava por dentro. Em 1974, Hashima foi oficialmente abandonada. As portas se fecharam, os gritos cessaram, os sorrisos se apagaram, o tempo parou, e até hoje ninguém sabe exatamente quantos corpos ficaram enterrados sob aquele concreto rachado. O Japão proibiu turistas de pisar ali por 35 anos, talvez para preservar ou talvez para esconder.